do ciclo D, meu nome é Henrique, Ana Carolina, Eduardo e Daniel. E na Feira de Ciências, iremos apresentar o experimento do vidro falso, em que o sólido amorfo tem como base xarope de milho, textura semelhante ao vidro que é feito de areia. Para a realização do nosso experimento, nós vamos usar uma forma, um óleo de cozinha para untar a forma, um medidor para medir as quantidades de sacarose e glicose, a sacarose, a glicose, xarope de milho, e o alumínio para poder proteger termicamente. Meu nome é Eduardo e esse é o Daniel, e a gente vai mostrar como vai ser feito o preparo do vidro falso. Primeiro nós colocamos aqui, pode mostrar aqui, Estou mostrando. uma quantidade equivalente a 1 xícara de água, e colocamos para ferver, e quando entrar a temperatura necessária para entrar em ebulição, a gente vai adicionar uma quantidade equivalente a 2 xícaras de açúcar. Tipo, no caso da diluição, por valores tabelados, a gente sabe que a diluição da sacarose na água seria de cerca de 83 gramas a 17 graus para 100 ml de água. Por isso que a gente aquece o máximo que a gente pode para fazer com que, através dessa diluição, as partículas de açúcar fiquem mais próximas uma das outras. Liga de novo, por favor. É o de dentro. Só aquele lá. Assim de fora. Por fato da ebulioscopia, a temperatura de ebulição da água vai subir, a temperatura necessária para chegar à pressão máxima de vapor já está adquirindo um aspecto bem homogêneo. E nesse ponto nós vamos colocar mais ou menos 4 colheres de glicose ou xarope de milho. Podemos ver também que a sacarose, quando adicionada em água, ela se dissolve em glicose e frutose. Só para uma coisa. E nisso temos que continuar misturando em mais ou menos cerca de 6 minutos. Agora que já aquecemos até o ponto necessário, vamos passar o experimento para a forma. Essa forma já foi untada já para que seja mais fácil de ser retirada depois. Após mexermos a solução, passaremos ela ao freezer a temperatura de 0 graus. E por que a gente consegue diluir tanta sacarose e glicose na água? Primeiro, porque a água tem um alto coeficiente de solubilidade em relação à sacarose. E segundo, porque, de acordo com a ebulioscopia, quando a gente adiciona um soluto não volátil
no líquido, a temperatura de ebulição aumenta. Então, quando a gente coloca a sacarose e a glicose, a temperatura de ebulição vai aumentar e isso permite que mais açúcar seja dissolvido na água. Um dos motivos do alto coeficiente de solubilidade da sacarose em água se baseia na reação de hidrólise da sacarose quando diluída nesse líquido. Assim que adicionada, ela se separa em glicose e frutose. E como essas duas substâncias possuem muitos sítios de ligação, há uma grande afinidade com a água. No caso, o objetivo do nosso experimento é fazer uma comparação do vidro falso com o vidro real. Poderíamos dizer que os dois são muito parecidos nesse aspecto em relação à dureza, em relação ao aspecto incolor também. Deixa eu um pouquinho mais perto. Possível perceber. No caso, os dois são sólidos amorfos, exatamente porque não possuem uma forma. Eles estão em constante mudança. Mas no caso do vidro isso não é perceptível porque ocorrem ligações mais fortes. Então poderíamos dizer que esse vidro está escorrendo, mas não é uma coisa que seria perceptível a olho nu ou em um pequeno espaço de tempo. Diferentemente desse vidro falso, como as ligações são bem mais fracas, em poucos minutos poderíamos observar o derretimento do mesmo. E no caso, esses vidros são utilizados no nosso cotidiano, por exemplo, em indústrias cinemáticas, no que se diz respeito a necessidades de uma cena qualquer de, por exemplo, quebrar uma garrafa de vidro na cabeça de um ator ou algo do tipo, em que seria utilizada um vidro desse tipo, onde as ligações não são tão fortes que você pode fazer isso daqui e ele vai quebrar. E não vai machucar ninguém.